Oi pessoal, e aí? Eu tava com saudade. Vamos pra uma segunda mística. E uma coisa, vocês viram que semana passada eu não consegui gravar, né? Porque eu tava viajando. E deixei na comunidade, né? No feed do YouTube, uma pequena previsão escrita. Não sei se todo mundo vê, porque eu não sei como que vocês acessam o canal do YouTube, se vocês acessam pelo celular, pela TV, não sei se pela TV é fácil de ver essa parte das coisas escritas, comentários, etc. Mas também, eu tenho tantos vídeos de Segunda Mística, eu quero organizar todos numa playlist. Porque eu coloco tudo na playlist de previsões do tarô. Alguns vídeos de leituras variadas e também a da Segunda Mística. Então eu não vou dizer que eu prometo que eu já vou fazer isso depois que eu terminar de gravar o vídeo, mas eu vou tentar fazer isso essa semana, de organizar tudo numa playlist à parte, o Segunda Mística e os vídeos de leitura de tarô, com temas variados, para vocês acharem de uma forma mais fácil, até porque eu mesma já fiz isso e eu já vi outras pessoas que me seguem falando que já fizeram isso também, que funciona. Quando vocês quiserem, às vezes vocês estão sentindo assim, tem esse vídeo dessa semana, mas eu quero ver mais algum vídeo de previsão da semana. Aí vocês podem escolher aquele que chamar mais atenção, e escolher um cristal, tá? Então muitas previsões que já aconteceram, às vezes não aconteceram antes e vão acontecer agora, no momento em que a gente escolhe aquele grupo específico, tá? Então, não pensem que as leituras da semana que já passaram não servem. Se der vontade, porque aí é uma coisa intuitiva, é só ir em outro vídeo e escolher. Mas vamos para essa semana aqui. O primeiro grupo vai ser a Ágata Verde, o segundo grupo vai ser a Ônix, e o terceiro grupo vai ser não é citrino. Como que é, gente? Pirita. Essa pirita. Então vamos lá. Então, se você escolheu a Ágata Verde, vai ser uma semana mais fácil de lidar. Então, eu ia falar tranquila, mas eu não sei se tranquila simplesmente, porém muito mais fácil de lidar. Tá? Como se você, apareceu um problema, você já sabe o que fazer a respeito, você já sabe o passo a passo para resolver os problemas, e isso que é o essencial. Então eu até sinto assim que pode ter um contato com roupa suja, com coisas poxa, preciso tirar isso aqui da minha frente, e aí você vai lá e resolve. Então é isso, eu gosto disso porque tem o movimento, o desafio, mas tem a sabedoria para resolver. E vem muito isso de roupa suja, lama, chuva, coisas que acabam sujando, que simbolicamente trazem uma certa confusão. Mas você sabe cada coisa no seu lugar, então, roupa suja eu coloco aqui, nesse molho, tá? Já tá feito esse molho, o molho tá pronto, só colocar. Então é uma tranquilidade, porque cada coisa tem o seu espaço correto para ser resolvida. Também me vem muito a ideia de artes mesmo, então você mais envolvido ou envolvida durante essa semana com artes, e artes de altíssima qualidade. Então, ou você vai ver uma pessoa que... Bom, eu ia falar também renomada, mas nem sempre a pessoa renomada tem uma arte tão boa, né? Às vezes o marketing faz a pessoa e o que ela faz não é exatamente tão interessante. Mas eu sinto você tendo contato com trabalhos artísticos de altíssima qualidade. O seu lado criativo também vai estar bem forte. E um contato com questões, com produtos, coisas que são recicladas, que foram recicladas, ou produtos recicláveis e tudo mais. Então, tem também essa comunhão com a terra, sabe? É claro que a gente vive
num sistema, numa sociedade que é quase que impossível ser 100% natural ou não poluir de alguma forma, mas é como se essa semana você tivesse um contato maior com coisas que são mais saudáveis, né? Ou pelo menos assim, se antes você tinha um pensamento, não, por que eu vou fazer isso aqui? Não dá diferença alguma. Aí você essa semana pode acabar, não, eu acho que eu vou fazer sim. Também não dá diferença alguma, mas eu vou me sentir melhor. E no fim do dia dá sim, dá diferença, né? Se eu fizer, sei lá, vou separar meu lixo entre orgânico e reciclável. Mas tem algo assim que vai acontecer, né? Uma comunhão maior com a terra. O que mais que a gente vê? A energia do diabo, então você pode ter contato ainda com algumas pessoas essa semana, pessoas com quem você já teve uma troca muito kármica, sabe? Então pessoas que de alguma forma contribuíram para sua formação, eu digo de caminho espiritual, tá? Então não é que eu vou encontrar um professor, uma professora. Não, pessoas que engatilharam um comportamento mais kármico e que você conseguiu se livrar, mas por alguma razão, às vezes você vai ver, e às vezes a gente encontra uma pessoa, uma situação do passado, não para reviver aquilo, mas para falar assim, nossa, olha só, naquela época era assim, assim, assado, e agora tá totalmente diferente. Que bom que eu sou uma nova pessoa, que bom que a minha essência veio à tona e estou mais alinhada ou alinhado com quem eu sou. Então, é uma carta de desapego, né? Mas é uma carta de desapego não material, simplesmente, de questões kármicas mesmo, né? Do tipo, olha, isso aqui já não me serve, o contato com essa pessoa, com isso aqui, com essas situações, já não me servem. E por mais que eu esteja, às vezes eu tenho que ir num evento que tem alguém que representou uma coisa desafiadora pra mim, mas tá bom, aquilo foi resolvido, tá tudo certo, vida que segue, né? Então, é como se você tivesse ainda que olhar para uma situação que você não quer ver, só que agora você não vai ter mais compromisso ou responsabilidade diante disso, tá? Então, é uma pessoa difícil que você encontra por acaso essa semana. Olha só, o renascimento invertido. E até mesmo para alguns de vocês, se vocês têm dúvida, né? Eu vou ficar sabendo de uma pessoa durante essa semana que quer um contato novamente comigo, ou o dedo chega a coçar para mandar uma mensagem, falar com alguém, ou solicitar a ajuda de alguém, falar, não, a resposta é não. Claro que aqui é uma leitura coletiva, é uma leitura aberta, então você tem que fazer o filtro do que cabe na sua vida e do que não cabe. Às vezes você não tem escolha, eu preciso ter um contato com essa pessoa X. Bom, aí você é que tem o seu discernimento, mas se você tem a possibilidade de, eu não preciso retomar o contato com essa pessoa, não tem nada a ver, né? Eu não preciso pedir ajuda da pessoa, eu posso dar um outro jeito, tem um caminho que é mais difícil, mas é melhor pra mim. Vai por esse caminho mais difícil, mas que é melhor. Porque mesmo o caminho difícil é o que eu falei aqui, vai estar mais fácil. Vai ter uma comunhão muito maior com a própria energia da vida da Terra, né? Da vida aqui na Terra. Por isso, a facilidade de entender e compreender, né? Olha, existir é tão complexo, é tão difícil. Você tem que... O tempo todo eu acredito que seja um grande aprendizado, né? Nunca termina, a gente nunca para de aprender. Tem gente que fica só no campo das ideias, né? Do tipo, eu tenho a chance de só estudar. Mas tem 1000 campos, assim, aí também na hora de ser independente não consegue. Então não existe, tudo na vida é aprender, é observar, é realizar. Diariamente a gente aprende e é infinito. Eu encontrei uma amiga minha de infância mesmo, que eu conheço desde os meus 6 anos. E ela agora é mãe. Então, e como a gente conversou, como parece que é uma nova pessoa que nasce com esse evento de ser mãe, né? Com essa fase da vida. Não é uma fase, é uma nova, de fato surge. Nasce uma nova pessoa, né? Nasce a criança e nasce também um outro ser humano, que é a identidade dela com essa nova identidade de mãe. Era assim que ela estava mais ou menos me contando, né? Que tudo se transforma.
tem medos que vêm, né, de diversos locais. E aí, para ela havia um pouco de medo dessa situação toda, mas ela conseguiu também, com o auxílio das pessoas certas, né, a mãe, etc., conseguiu já tá, né, já tá mais ou menos dominando a situação, não que seja fácil, mas já tá dominando essa nova área do conhecimento também, que é o ser mãe, também é uma área do conhecimento. E não é todo mundo que quer viver isso, enfim, ou que acaba vivendo, né? Então, é tão grande. Aqui é simplesmente uma coisa assim, ó, não caia, não volte pra algo que já superou mesmo, né? Então, não tenha medo do tipo, tô acostumada a viver desse jeito, né? Na dependência dessa pessoa em algum nível, não. Bola pra frente mesmo, porque as coisas se rearranjam. Olha só, isso aqui é o rearranjar espiritual, né? A temperança. Então, até mesmo para alguns de vocês, o que pode rolar essa semana é assim, eu tô tentando tirar um hábito do meu comportamento e é um pouco difícil, né? Então, é uma questão de equilíbrio. Poxa, você quer diminuir o açúcar? Então, você não precisa parar de comer açúcar de um dia pro outro, mas vai diminuindo, vai comendo doses menores mais vezes ao dia. Não sei, né? Procura estudar realmente um processo que não te faça sofrer, porque não é necessário, né? Aqui é uma leitura que diz assim, olha, o sofrimento não é necessário nesse momento. Muitas coisas que você tinha que sofrer já sofreu. E até você pode sim encontrar alguém, como eu falei, que já te fez sofrer. Essa semana se encontra, poxa, essa pessoa me fez sofrer. Mas é passado, não tem que renascer e reviver nada, né? A gente perde muito tempo tendo mágoa. A gente perde muito tempo com coisas que são realmente... Quando a gente vai crescendo, que eu digo assim, de maturidade, a gente olha, poxa, pra que eu perdi meu tempo com isso? Né? Que poder que eu dei pra pessoa de me magoar, de me machucar? Não. É trabalhar a mente mesmo pra ter um rearranjo, né? Trabalhar a mente para assim, olha, essa pessoa não é obrigada a nada com relação a mim. Se não soube me tratar bem, ótimo, segue a vida, né? Se preocupa com a sua jornada, faça o seu melhor para você, para o mundo, para os outros, né? Seja melhor, mas tira assim, eu falo disso, de mágoa, ranço, porque é uma coisa que é difícil para mim, né? Foi, digamos assim, hoje eu acho que eu não tenho mágoa de ninguém. Mas eu era uma pessoa que internalizava muitas coisas, né? Minha mãe me disse isso esse fim de semana. E eu lembrei, realmente. Então, assim, especialmente quem tem muita coisa em água no mapa, é um pouco mais difícil porque tem a questão da memória, né? A memória aparece, a gente... Enfim, não é simples, né? E também a água acaba limpando muito o lixo dos outros. Então, é normal que pessoas joguem o lixo delas, né? Em quem tem muita energia de água. Mas é o seguinte, não caia em comportamentos que você já se livrou, não tem porquê, né? E mesmo, encontrei alguém que me fez mal, ótimo, olha pra essa pessoa a ponto de você olhar pra pessoa e não sentir nada. Nada que eu digo, né? Eu não tô sentindo desprezo, não tô sentindo raiva, não tô sentindo, grosso modo, amor, não tô sentindo nada. Então é um sinal de que, poxa, zerou, né? A página ficou em branco mesmo. E também, assim, lógico, nossa, eu tô querendo parar de comer açúcar, mas eu comi hoje. Não precisa se martirizar, né? Vai aos poucos, porque com certeza tem progresso. Então, eu sinto que essa semana é uma semana pra você de muito progresso mesmo. E as coisas belas, elas vão te ajudar também. A parte artística que eu tinha visto aqui, tem tantas áreas das artes, né? Eu vejo coisas que envolvem a natureza mesmo, o barro, as plantas. De alguma forma, não sei se você vai, às vezes, eu vou
plantar uma plantinha, vou comprar, ou vou algum quadro, fazer, mexer, sujar as mãos. E aqui também o que eu sinto é você livre para sujar as mãos, sabe? Você se sentindo bem para estar em contato com a terra. Porque, se você é uma pessoa que, eu não gosto de bagunça, então eu evito até me divertir para não ter que depois organizar, né? Tem gente assim. E aqui, assim, você vai estar num estágio tão organizado que você vai saber, né? Isso aqui é bagunça, então tá, eu vou fazer a bagunça e aí pronto, procedimento que vem pós-bagunça, né? É isso, então você vai ter um equilíbrio legal. Até sinto você num momento muito especial durante o pôr do sol essa semana, muito gostoso mesmo, tá? Então a sensação de que você vai descansar é super forte durante essa semana. E olha só, a gente tem um 8 de ouros, então é até o que eu comentei antes, tem muita coisa, tem você trabalhando, etc, tem você lidando com muitas coisas, mas de uma forma que para você, dentro do seu sistema de funcionamento, da sua existência, tem uma boa organização, então você vai conseguir dar conta, né? Vai resolver muito mais facilmente. Eu sinto muita sede também essa semana, então isso me indica que você vai trabalhar e gastar calorias, gastar energia, enfim. Vai ser muito bom. E lembrando, né, o passado, realmente ele pode bater a porta aqui de alguma forma, mas não para ser reencontrado e levado adiante. Pelo contrário, né, para ter um entendimento, fazer um balanço, entender qual que é o resultado desse balanço. Então eu espero que você tenha uma ótima semana. Um grande beijo. Se você escolheu a Ônix, como será essa semana? Bom, a Ônix, ela sempre me... Aliás, essas pedras todas aqui que tem uma tonalidade mais cinza, acaba me remetendo a aquela multidão de pessoas ou ambientes que são mais de trabalho, num sentido social, uma coisa mais... não trabalho social, aquela vestimenta mais social de trabalho, né? Ambientes que muitas vezes até me traz muito naipe de espadas do tarô. Ambientes que são muito mentais ou que por vezes se esquecem de outras práticas, né? De espiritualidade, de um lado mais lúdico. Então é uma semana que pode, independente da área de atuação, exigir de você um pouco mais do lado frio, calculista, racional, né? Até situações mais formais mesmo. É também, talvez assim, você sofra com algum tipo de poluição durante essa semana, sonora, visual, enfim, né? Então, sabe quando a gente tem aquele monte de gente falando, ou tem carro passando, barulho, tudo. E até pensando nisso agora, no barulho, quanto que eu já acho que durante uns 3 anos lutando pra ficar sem barulho na hora de gravar os vídeos, ou mesmo na concentração, né? E agora finalmente cheguei no ponto de conseguir. Mas eu sinto que essa semana pode ser um pouco mais barulhenta, trazer essa necessidade de estar no coração da cidade, né, das cidades, no centro das coisas. E a necessidade de ter essa aproximação mais racional. Então eu diria até para você não discutir que assim, existem as coisas lógicas, que é o que a gente consegue entender no momento, e existe todo o resto que governa o mundo, né? Na verdade, tudo faz um sentido depois, mais na frente. Só que como a gente só tem um recorte do tempo, naquele momento algumas coisas não entram, né? Não cabem na nossa lógica. Então eu também sinto aqui durante essa semana que assim, aquilo que não fizer sentido pra você, não fica ansioso, ansiosa, sabe? Do tipo assim, eu tô... Isso, por favor, não pensem que vocês vão perder tempo essa semana. Com certeza não vão. Sabe quando a gente... eu fiz esse curso aqui
E aí, pra quê? Eu nunca vou usar na minha vida. E não, isso na verdade você vai conseguir usar na sua vida, só que mais lá na frente, e você vai se agradecer por fazer, por mais que agora seja muito distante, por mais que seja completamente fora da sua realidade hoje, vai fazer sentido lá na frente. Tá? Um exemplo que veio agora na minha cabeça eu tenho um livro que eu comprei na época da primeira faculdade que eu tava fazendo, e é um livro que eu comprei só porque eu gostei mesmo, porque eu achei interessante, que são alguns ensaios do Freud. E agora, na pesquisa que eu tô fazendo, sem querer, um capítulo inteiro que ele escreve tem tudo a ver com uma área da minha pesquisa. Então, isso veio na minha cabeça agora. Existe algo que durante essa semana você vai fazer? Não pense que você tá perdendo tempo. Então, ou seja, faça com vontade, né? Não pense assim, tô gastando meu dinheiro à toa, tô fazendo... Não, vai fazer sentido lá na frente. Por mais que parcialmente, assim, né, em partes, acho que não sei se vai servir. O que mais? A gente tem a avareza. Então, até acabei de falar, né? Não pensa que você tá gastando dinheiro à toa. Tem coisa que é investimento, não é gasto. Isso a gente já sabe, né? E o que eu conheço de gente, assim, normal, porque quando a gente sai de uma situação de pobreza ou de... Não tem a ver com ser pobre ou rico. Às vezes a gente sai de uma situação de falta. E quando a gente tem, dependendo do perfil que a gente tem, né, de como a gente opera na vida, quando a gente tem, a gente acaba acumulando com medo de, não, nunca mais eu vou ter, então eu vou, não é nem acumulando, é guardando, né, assim, não vou mexer nisso. Então conheço pessoas assim que muitas vezes não pagam suas contas, não porque não podem, mas porque tem um problema, assim, uma coisa, não vou tirar meu dinheiro do banco, não vou tirar esse dinheiro daqui, sabe? Então, eu não tô falando de se você é uma pessoa que, não, eu tenho dificuldade de pagar minhas contas, não é sobre isso que eu tô falando. Tem algo aqui que, assim, não tenha medo de colocar os seus recursos onde eles devem estar. Ou seja, eu preciso pagar uma conta e eu tenho esse dinheiro, eu vou pagar. Eu não tenho, eu vou renegociar, eu vou ver. Mas é diferente aqui a situação da avareza, e aí saindo só do dinheiro, é assim, o que será que você tem para oferecer, que você tem que oferecer e você não está oferecendo? E tem muito a ver com isso, tem coisa que não é gasto, tem coisa que é investimento, por mais que não faça sentido nesse primeiro momento, lá na frente vai fazer sentido. A gente tem o argonauta. Então, uma outra coisa é que, assim, para alguns, quem aqui estiver fazendo planos ou de mudança de residência ou de viagem, vai ter que rever, porque assim, tem a ver, aí vai ter a ver com a maneira com que você organiza o seu dinheiro. Então, novamente, assim, tem um esforço que precisa ser feito, ou uma organização maior, ou você vai ter que fazer um segundo trabalho momentaneamente, né? Sabe a história de fazer um freela, um bico, que seja, que fala, você vai ter que aumentar a sua renda de alguma forma ou organizar de maneira que ela aconteça muito melhor. Sabe aquela história de, às vezes a gente organiza os impostos e vê que sobra dinheiro, né? Mas eu tava colocando um código X na hora de calcular o meu imposto, e na verdade é o código Y. Então, existe uma questão sobre não deixar para depois olhar para uma organização financeira, porque cada centavo faz uma grande diferença no fim do mês, no ano, né, em 10 anos. Então, às vezes a gente pensa assim, isso aqui é só uma taxinha, tô pagando, mas de taxinha em taxinha vira um grande montante que você poderia investir. Então, tá dizendo para você não ser relapso financeiramente, e aí você vai ver que o dinheiro ou os recursos existem, estão disponíveis,
E aí, em coisas que você tem que investir, seja com o seu tempo, seja com alguns outros recursos, seja com o dinheiro mesmo, aí você vai investir sem medo, certo? Então, vem muito isso, meio que ter que lidar com essa vida adulta, né? Somos adultos aqui, mas nem sempre a gente lida com a vida adulta, é muito ruim. Então, às vezes a gente entra num processo de negação, né? Não. Especialmente quem não tem um Saturno tão forte no mapa. Mas vai ser um período de encarar, né? Para alguns eu realmente sinto uma coisa meio antiga e já desfeita, sabe? Às vezes ter que lidar com um profissional que fuma muito, um profissional que tem muita ansiedade, ter que ver coisas assim. Então, para você não ser atingido por energias que são muito ansiosas, é melhor que você já comece se organizando antes de consultar, de repente, outras pessoas sobre como se organizar ainda mais, né? Você já pode fazer uma pré-organização aqui. O 7 de copas aqui é total sobre deixar coisas superficiais de lado, supérfluas, jogar fora coisas que estão vencidas na sua casa, potes, coisas que estão demais, que você não precisa de tudo isso. Tem um sentido mais minimalista, organizado, de achar coisas que são muito velhas, e aqui sim num sentido de velho que está sendo guardado e não tem utilidade, então de se libertar mesmo. E aí é um momento, lembra, a gente tem fases e fases, então eu nunca vou falar assim pra você, não persiga seus sonhos. Claro, vá atrás deles. Eu acredito que o sonho, ele é na verdade uma previsão daquilo que pode acontecer. Então, não existe sonho que seja, isso nunca, né? Não. Mas é uma semana que tá falando pra sair um pouco do abstrato e ir pro real, né? Então, é pra sair assim tô tendo essa ideia e ir pro campo da ação. Mas é de uma ação muito mais vinculada à parte financeira, eu diria, ou administrativa no geral, do que qualquer outra coisa. Mesmo para você planejar uma situação de lazer mais pra frente, você vai precisar fazer isso, né? Voltar-se para a parte mais administrativa e contábil. É sem dúvida uma fase se você tem dificuldade, eu gosto de poder escolher 1000 coisas. Eu tenho uma amiga minha que ela comentou que passou as férias dela arrumando um guarda-roupa que ela tem. E é uma amiga que é bem fashionista, gosta de muitas coisas da moda, assim, tem um jeito dela específico. Não é que ela usa aquilo que tá no momento na moda, mas ela é bem vinculada ao mundo da moda. Então ela teve muito trabalho, né, pra organizar esse guarda-roupa. E eu sinto um pouco disso aqui, como se você tivesse que deixar na sua frente só aquilo que é essencial. Olha só, novamente a justiça. Então, assim, é lógico que para cada um é um jeito, porque nós temos histórias diferentes. E para alguns de vocês pode ser, né, um momento assim, é aquele momento que essa conta que chegou, vou ter que pagar essa conta. Pague com felicidade no coração, né? Tá bom, eu fiz isso aqui, paguei e é isso. Às vezes a gente pensa também assim, eu paguei essa taxa, esse valor a mais, que, né, fui muito burro. E não, às vezes você tá fazendo o dinheiro girar, às vezes você pagou um dinheiro a mais para uma pessoa que precisava desse dinheiro a mais. As coisas, elas são interligadas, né? Tem vezes que não, eu paguei errado, então deixa eu pedir de volta, né? Mas eu digo que nem tudo que parece que é, assim, um erro, nem tudo que parece um erro é um erro. Às vezes a gente precisava como um débito, ou eu tenho esse recurso, então eu paguei essa taxa por engano, mas vai contribuir para alguém de alguma forma. Então, pagar com
pagar com uma satisfação vai fazer muito bem para você durante essa semana, né? Então, não entrar aqui nessa frequência da avareza, né? Pagar, e aí se não for um recurso financeiro, um dinheiro, algo assim, né? Verdadeiramente não tô dedicando meu tempo, minha atenção, isso aqui para esse ponto e fazer isso com muita satisfação. Porque isso define muito, né? A gente quer só a troca, tudo é uma troca. Então, algumas pessoas, ou dependendo de que fase da vida a gente tá, às vezes a gente só quer receber, né? E não quer, na hora que chega o pagamento, não quer pagar. E isso acaba travando outras coisas nas nossas vidas. E é aquilo. Por quê? Às vezes um trauma, não é que a pessoa não quer pagar porque não quer entregar isso aqui porque é mesquinha. Não, às vezes é um trauma do tipo, eu me vi muito ausente disso, daquilo, então não consigo me desfazer. Então tem coisas, não é assim, a gente não tem que, né, concluir de uma forma rápida as coisas, mas a resposta para você é assim, quanto mais facilmente você deixar ir algumas coisas, alguns recursos, mais você vai estar investindo e você vai ver como você vai ficar leve. Você vai ficar bem leve, né? Tirando muito ruído. Alguns de vocês aqui realmente acumulam mais coisas ou tem muita coisa para jogar fora mesmo. E se perdem em algumas escolhas que são completamente ilusórias. Ilusórias que eu digo, não é que é porque, isso aqui não é pra mim, não. Tudo que a gente, né, se eu quero muito isso, é um desejo que ressoa com a minha alma, com o meu coração, é pra mim. E aquilo que a gente quer, que na verdade nem é um desejo nosso, é um desejo que de repente é projetado, né, pela sociedade, às vezes a gente se perde nisso. Eu sinto que você em algum momento se perdeu um pouco nisso, né, em coisas que não estavam em sintonia com quem você é. E agora é no momento em que você entrega alguns recursos seus, ou seja, paga algumas dívidas simbolicamente, você também volta mais para sua própria identidade, quem sou eu, né? Então vai ser uma semana de muito trabalho, muitas decisões importantes, organização, né? E você vai ver como no fim da semana você vai se sentir mais leve e vai até compreender mais, nossa, isso aqui faz parte da minha personalidade, isso não. Vai compreender mais, né, quem é você. Então, um grande beijo e até mais. Se você escolheu a perita, bom, alguns de vocês podem precisar de uma certa estabilidade na vida e alguma questão até que venha dos seus avós, da sua avó, dos seus avós, uma questão, assim, uma dificuldade que continua, que segue até você. Então, essa estabilidade, essa área da vida que precisa de estabilidade, ela já vem na sua própria ancestralidade como não estável. E aí, é uma semana que, ao trazer esse entendimento, né, até você pode se perceber em alguns lugares que você pode pensar assim, esse lugar aqui, eu tô no lugar errado, né, na hora errada. E por conta disso, por compreender assim, não, a estabilidade que me falta e que já estava ali nos meus avós, é essa aqui. É eu sentir que esse lugar me aprova, eu quero uma aprovação, né? Sinto que os meus avós sofreram uma espécie de preconceito, os meus avós sofreram uma espécie de rejeição, seja dos antepassados, seja do bairro de onde eles moravam, enfim. Então tem alguma coisa vinculada assim mais à ancestralidade e que de repente você busca uma validação que não é só sua, né? Não é só, essa validação aqui está associada somente a minha formação. É algo que já vem passando de formação a formação, de geração em geração. E aí que você pode se ver, assim, para algumas pessoas vai ser uma semana do tipo, nossa, eu tô nessa profissão aqui e eu queria fazer uma outra coisa.
né? Do tipo, eu tô aqui trabalhando com direito, com alguns contratos, e na verdade eu queria trabalhar com navios, com viagens, que é o que os meus avós já fizeram, né? Eu queria testar isso aqui. Então pode rolar durante essa semana o entendimento do que você está buscando que não se conseguiu e talvez nunca consiga, não porque você não é capaz, mas porque não é isso que traz uma real satisfação. Então sabe quando é muito comum, assim, tem gente que vocês não escutam isso? Eu não sei se é porque eu trabalho escutando pessoas ou se faz parte mesmo de quando você tem alguma amizade, alguém vai lá e te conta assim, eu queria muito ter muito sucesso profissional porque meu pai valorizava isso, então eu queria a aprovação dele, queria que ele soubesse que eu sou capaz. Tá, então tem alguma coisa aqui acontecendo que você vai tomar mais consciência durante essa semana do quanto você de repente buscava um tipo de validação. Tem milhares, né? Tem gente que busca uma validação de carreira. Nossa, finalmente minha mãe percebeu que eu sou uma pessoa inteligente. Ou finalmente meu pai percebeu que eu sou uma pessoa que consegue ficar rica. Falei que eu ficaria e fiquei. Sabe? Então a gente busca validações e aqui é uma semana que você vai compreender, né? Do tipo, o que eu tô fazendo aqui? Compreender muito esse sentido maior da vida. E eu não penso que nada seja em vão. Então se você realmente está num momento, uma crise ou uma dúvida profissional, de carreira, assim, tudo bem você ter os seus questionamentos, né? Não é assim, pela própria astrologia, nada é em vão, né? A gente tem a ideia de carreira na astrologia, tem a ideia de karma, coisas que a gente tem que fazer porque a gente deve alguma coisa. Tem o nosso caminho, que a gente acordou que faria antes de encarnar. Eu falei que eu cuidaria de pessoas, né, que demandam um cuidado especial, então vai lá. Ou antes de encarnar eu acordei que eu faria parte do entretenimento da sociedade, né? Então vai lá, recebo um dom para comédia ou 1000 coisas, dança. E tem todos os trabalhos diários e rotineiros que fazem parte da casa 6, por exemplo, da astrologia, casa 6, a nossa rotina, enfim. Então não tem nenhum trabalho que é em vão, caso você esteja numa fase de dúvida nessa parte profissional, né? Nenhum trabalho é em vão, a gente cresce com cada tipo de experiência, mesmo que seja para dizer assim, nunca mais eu faço isso na minha vida de novo. Mas pode rolar um pouco disso, um descolamento de uma percepção assim. Não adianta, eu quero me encaixar aqui, mas eu não consigo me encaixar, porque eu acho que esse desejo era um desejo que os meus avós tinham, meus pais, ou eu acho que se espera isso, nem é o que se espera, tá? E aí ir mais pra essência, que também tá lá na ancestralidade, né? Então, eu acho isso incrível de diversas maneiras. Eu sei que na Idade Média, por exemplo, as pessoas herdavam as profissões, né? O sapateiro, o filho do sapateiro, ia ser sapateiro também. Mas na astrologia a gente também herda dons, assim, que são, né? Quando a gente pensa em astrologia, a gente herda coisas que são da nossa ancestralidade. E tem coisas que você herdou, que você precisa explorar, e talvez você esteja colocando a atenção em outros lugares. Então aqui a gente tem a autoridade invertida. Para alguns pode ser uma semana que periga, né? Tem o perigo de ter um choque com alguma figura de autoridade, ou algum chefe, uma chefe, ou qualquer coisa que exerça um controle sobre você, mas que não deva, tá? Então a ideia é assim, às vezes se a gente permitiu durante anos que alguém nos controlasse, então não dá pra gente simplesmente explodir, né? Porque a gente alimentou esse sistema também. Então tem que trabalhar a visão dupla, tanto de quem tá sendo controlado quanto de quem controla, né? Aos poucos criar um espaço de liberdade.
Claro, se não foi uma coisa intencional, né, da pessoa que controla, manipular, não tô falando desse cenário. Eu digo de quando a gente sabe quando a gente se acostuma? É mais fácil que a pessoa dê as regras, porque aí eu fico mais em paz, só sigo. Então, o ser líder da vida também é uma escolha, né? E a gente às vezes é líder, às vezes a gente é liderado, tudo bem. Então, mas pode ter um conflito com uma figura de autoridade durante essa semana. E aí, se é uma pessoa que é importante pra você e sempre aconteceu assim, tem que fazer a pessoa enxergar que você não quer mais essa situação, né? Em vez de repente explodir. A gente tem a regeneração, então para alguns também pode ter uma crise em algum tipo de relacionamento, de qualquer tipo, profissional, professor-aluno, tem um sentido de meio que de hierarquia, tá? Então alguém acima, alguém abaixo, tem muito esse sentido aqui. Mas dentro de um relacionamento, uma espécie de relacionamento, tá? Então pode ser professor e aluno, um prestador de serviço e o contratante, né? Um pai e uma mãe, né? Pode ser em qualquer esfera, mas é um conflito que envolve uma hierarquia. Então, sempre, como as cartas elas estão invertidas, é aquela história, fica na suspensão do tempo o que se faz a respeito dessa crise. Então, de repente, assim, eu tenho esse... E eu vejo muito, isso aqui eu vejo muito mesmo. Especialmente depois dos 30 anos, muitas pessoas começam a perceber assim, isso aqui nem era tudo aquilo que eu imaginava e eu quero largar isso aqui e fazer aquela outra coisa que eu via preconceito com relação a isso, mas é o que eu quero fazer e hoje em dia eu tô nem aí. Então, e às vezes vamos supor, você é uma pessoa que tem lá uma pessoa parceira e aí a economia da casa não depende só de você, não depende só de você, depende da outra pessoa também. Você quer mudar de carreira, enfim, e aí, como que fica essa organização? Então, às vezes vem uma conversa dentro de uma esfera de algum tipo de relação, porque o que você precisa mudar dentro de você ou na sua rotina, na sua vida, não depende só de você. Então a gente tem um 8 de copas, né? Que é assim, olha, não consigo abandonar completamente agora. Então, isso aqui pode ser para quem realmente vai trabalhar novas habilidades, vai explorar novos gostos, novas coisas assim interessantes. Ainda não pode abandonar por completo o que fazia antes. Por quê? Questões financeiras ou uma palavra, né? Poxa, eu prometi pro meu sócio que eu não deixaria ele na mão. Então até é aquela história de fazer um planejamento de alguns meses, algum tempo, para de fato iniciar uma mudança maior que pode ser bem vinculada a uma resolução familiar de carreira e de carreira. E então como eu falei, aqui não é uma coisa completamente individual. Pode sim, durante essa semana, ter um conflito de interesses, do tipo, você é um aluno e quer desistir de uma aula, mas o professor diz, você não está pronto para desistir, né? Ou você, está fazendo um curso de graduação e seus pais não querem que você deixe de lado, né? Ou até vamos inverter, você tem um filho e você quer se mudar para outro lugar, mas seu filho estuda onde você mora atualmente, então tem que esperar ele concluir. Tem algo assim sobre legal dessa semana é o entendimento daquilo que não fazia parte de você, mas que você buscava uma validação que não é uma culpa sua, vamos dizer, é uma coisa geracional, uma validação geracional que pode ter a ver lá atrás com um avô, uma bisavó, né, do tipo, meu avô veio pra cá quando ele tinha 5 anos e ele era chamado de incapaz, então ele quis provar isso, aí o pai quis provar aquilo, o avô, o pai, o filho, então vai passando, tem algo assim, que vai passando de geração para geração, que gera uma certa dor antiga já, que você pode romper, né, que você pode ajudar a evoluir,
mas que também não é de um dia para o outro. O importante dessa semana é o entendimento de para onde que eu vou. Para alguns de vocês vai exigir um rompimento total, né, do tipo, vou sair desse trabalho e entrar em outro. Para outros vai simplesmente dizer assim, ó, isso aqui cabe a mim, isso não cabe, né? Então, esse bem é seu, esse bem é meu, né? Então, para quem lida com a família mesmo, né, para quem tem algumas coisas muito vinculadas à família. Tem algo sobre também tem algo sobre tudo que já foi feito em família, né? Função, trabalho, divisões assim, de responsabilidades dentro da família. Então tem um voltar já para uma espécie de dor que não é sua isoladamente, como eu falei, é uma coisa mais coletiva dentro da sua família. Mas esse entendimento ele vai ser muito bom e vai te mostrar o caminho necessário, né? O que você precisa trilhar exatamente para resolver, trazer satisfação para sua vida, né? Te libertar de uma certa dor e incômodo e até mesmo para trazer paz para os seus ancestrais, vamos dizer assim. Então eu espero que vocês tenham uma excelente semana, um grande beijo e até mais.